Olá, bem-vindo novamente todo mundo aqui do nosso querido Pó de Porco. Estou muito feliz que a gente está retornando às gravações. Foi uma pausa dramática entre novembro até o momento de hoje, onde a gente se reúne aqui em Campinas novamente, pertinho do nosso escritório corporativo, para fazer um bate-papo muito bacana, que eu já queria ter feito faz tempo, queria ter feito esse bate-papo ano passado. A pessoa que vai estar conosco aqui, a gente já vinha conversando desse possível episódio do Pó de Porco há um tempinho e conseguimos conciliar as nossas agendas para estar aqui hoje conversando com vocês. Um pouquinho, como é uma finalização, a gente passou agora recente, né? Quem voltar lá no YouTube para dar uma olhada no que a gente gravou no ano passado, sabe que a gente passou recente por uma experiência de uma trilogia, que foi a trilogia da Granja à Mesa, e a trilogia completa sobre a suinocultura, desde quem produz, a quem precifica, a universidade com o professor César, quem precifica o Alvimar Jales e o pessoal da Camari, em nome do Camilo. E foi muito bacana, quem quiser revisitar, dá uma olhadinha, mas a gente, como gravou esses três episódios muito juntos, tivemos margem para dar um tempo. E de lá para cá a gente tem números muito legais para compartilhar com quem nos assiste. Então a gente está lá no YouTube com já 2.234 acessos de vocês, olhando o episódio completo. Lembrando, no YouTube, toda a íntegra de cada um dos episódios do Pó de Porco vai estar lá. Então tudo que a gente fala aqui, grava sem corte, completo. E temos também o nosso público do Instagram. Então alcançamos aí 7.000 seguidores dentro desse 1 ano e pouquinho de trabalho. Mais de 3 milhões de contas atingidas. Então, a gente está muito contente com isso. Batendo recorde com o vídeo do Rodrigo Batista de 320 mil visualizações em um vídeo só. E aí, para quem nos acompanha mais pelo YouTube, vem uma novidade, em conversa com o nosso pessoal do marketing, que a gente vai disponibilizar também alguns cortes lá no YouTube. Então, cortes mais curtos, um pouco mais longo do que a plataforma Instagram permite, mas mais curtos do que a íntegra do programa, revisando tudo que a gente passou. Então, fique atento no nosso canal do YouTube. E hoje, como quase sempre, estamos aqui com ele, Diego Araújo. Muito obrigado pela sua presença. Olá, Marcino. Olá, Thiago. Olá, pessoal. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Sempre são conversas muito agradáveis, pessoas excelentes, profissionais aí da suinocultura e de outros mercados. É muito, muito gratificante estar aqui. Obrigado. E, como sempre, o Diegão dando spoiler de quem é o convidado. Então, o nosso convidado principal hoje, com quem a gente vai bater um grande papo, mas ele falou só o primeiro nome, Thiago Fernandes. Né? Nosso, falando em inglês para ser bonito, nosso management supply chain, ou gerente de mercado, de compras, mas também gerente de suprimentos, Isso. que a gente ficou aqui na dúvida de como se posicionar, mas em alguns momentos, quase em todos, gerente de compras, Sim. mas agora, mais recente também, atuando nas adjacências, na cadeia completa. Exato. E aí a gente vai deixar ele, que sabe muito melhor do que eu sobre isso, se explicar. Bem-vindo, Thiago Fernandes. Obrigado, Marcino. Obrigado, Diego. É um prazer estar aqui com todos vocês. É uma novidade para mim, mas fico muito lisonjeado e muito feliz com o convite. Falar um pouquinho da minha trajetória e trazer para os nossos clientes um pouquinho aí de como que funciona o mundo de compras de suprimento de uma indústria de nutrição animal, uma empresa, né, tão bacana como a The Hills, e do universo de compras, né, a gestão de abastecimento das nossas unidades e leitura de mercado, enfim, da nossa dinâmica ali no dia a dia, né? É parte importante, vital, né, do nosso negócio. Enfim, mas às vezes eu não sei o quanto é tão conhecido mesmo pelo pessoal, quanto todo mundo, né, faz ideia do que seja, né, como funciona. E aí vai ser bacana discorrer um pouquinho sobre isso aqui. Eu tô animado, você tá animado, Diego? Muito animado, né? Que a gente vê o saco pronto de um núcleo, de uma ração, mas não imagina o que teve ali por trás. Né? Não sabe nem de onde vem. Exatamente. E
Para quem está nos acompanhando, a gente nunca teve isso, mas nosso podcast, graças a Deus, pode pôr que está crescendo, está ganhando forma, e por isso a gente agora tem um kit para quem vem aqui conversar com a gente, se disponibiliza o tempo para estar aqui compartilhando informação. Então eu vou entregar um pro Diego, que merecia 5 já, que veio 5 vezes. Muito obrigado, Marcelo. E um para você, Thiago. Muito obrigado. Obrigado pela participação. É um prazer, obrigado mesmo. É um kitzinho muito humilde, muito simples, mas muito bonitinho. Um desses já está gravado lá na minha geladeira. Com certeza. Para me auxiliar no final de semana. Fantástico. A destampar uma gelada. Com certeza. Olha, com esse calor, carnaval chegando. Muito bem pensado, Marcelo. Obrigado. Joia? Lindo. Fantástico, obrigado mesmo. E vamos lá, vamos começar agora de fato o nosso Pode Porco, nosso episódio DH Mercado com o Thiago. E aí como praxe, né, Thiago, para quem nos acompanha, sabe que existe um bloco fixo só, o resto é um grande bate-papo. E esse bloco fixo a gente chama de Momento RH, o momento em que o convidado pode explicar o que fez ele se formar naquilo que ele se propôs a fazer, o que fez ele chegar aonde ele está hoje, sendo um parceiro, um consultor, outra empresa, seja um colaborador da The Hills. E esse é o seu momento, Thiago. A gente quer entender qual é e como foi o seu momento RH. Perfeito. Obrigado. Bom, eu sou de Santos e é engraçado, assim, curioso, né, para mim, como acho que certas vocações, assim, ou certo, a gente não nem espera, né, porque o meio agropecuário, digamos assim, ou pelo menos o mais tradicional, ou que a gente está mais envolvido, né, de lavoura, granjas, enfim, então, convenhamos, não é o maior forte do litoral paulista, né, ou pelo menos daquele trecho ali da Baixada Santista, não era o quintal, né? De casa, né? Exatamente, né? Mas, assim, eu gostava de lidar, ou mostrei alguma, assim, habilidade para lidar com animais, enfim, eu tinha gosto por isso. É claro, obviamente pet, né, no começo ali, mas mas assim, foi o primeiro contato, digamos assim, mas não era isso não era esse o que eu deveria fazer, né, não era essa minha vocação, enfim, exato. E então eu parti para uma faculdade de zootecnia, foi quando eu me mudei, né, para o interior de São Paulo. Eu estudei na FZEA, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, Pirassununga. E lá dentro, bom, aí realmente eu lembro que já no primeiro ano eu falei, não, é isso aqui mesmo, esse é o universo que eu sentia vontade, né, ou né, estava inclinado a seguir. E não fazia ideia do tamanho, ainda curiosamente assim, né, foi realmente uma escolha muito feliz, porque eu não fazia ideia do tamanho, da importância, da relevância do agronegócio para o Brasil ainda naquela época, né. E aí que eu vi aquilo tudo, aquele universo todo, nossa, de todas as possibilidades de áreas de atuação, enfim, e falei, não, me encontrei ali. Meu primeiro estágio na faculdade foi na suinocultura, trabalhando ali, claro, estagiário de primeiro ano, a gente faz arraçoamento, limpeza e presta atenção no que o pessoal tá falando, tenta não atrapalhar, né, não entrar no caminho, não fazer bobagem, né, mas eu lembro que o meu primeiro estágio, os primeiros 6 meses na faculdade foram na suinocultura, mas ali, de novo, ali, assim, acho que já no primeiro ano de faculdade eu falei assim, não, eu via muita gente muito dedicada e comecei a entender o mercado de monogástricos, de ruminante, tinha já bastante gente dedicada, especializada naqueles 2 mercados, e eu falei, não, de alguma forma eu pensei, não, eu preciso tentar ir para alguma coisa de um pouco diferente para tentar me diferenciar, né, é aquela história, assim, já tinha bastante gente dedicada ali, então eu falei, não, vou tentar alguma coisa diferente, poxa, o que eu vou fazer, né, melhoramento genético, a parte de formulação, nutricionista, talvez, mas aí acho que talvez a proximidade, de novo, aí o fato de ser de Santos, e por isso que eu comentei, né, falei no começo, eu falei, mano, aquicultura, peraí, guarda alguma semelhança com algo que eu já vi no passado, né, era, claro, obviamente a pesca, né,
o processamento de pescado no litoral, que até na minha infância e adolescência ainda era forte, né? Aí eu falei, não, isso aqui é bacana. Aí eu me dediquei à aquicultura né, durante o estudo, durante o meu período na faculdade, assim, foi onde eu fiz meu estágio obrigatório, enfim, foi onde eu fiz a maior parte do meu projeto de iniciação científica, enfim. Foi onde eu acabei me dedicando, ou segui essa linha dentro da faculdade, né? E, enfim, tinha momentos bastante interessantes, né? Eu lembro que, por exemplo, num calor como esse, né, né, como a gente está vivendo agora no verão, assim, eu lembro do pessoal que estava indo fazer estágio na bovinocultura de corte, né, mexer com pasto, todo mundo saía todo encapotado, né, chapéu, blusa de manga comprida, aquela proteção na canela, né, porque muitas vezes tinha cobra no pasto, coisa do gênero, e o pessoal me olhava assim e falava assim, peraí, onde você tá indo? Eu ia de bermuda, camiseta, chinelo e uma toalha no ombro. Passava o Thiago com uma boia, assim, né? Só faltava fazer isso, né? O isopor ali, né? Porque eu tinha que entrar na água, né? Eu fazia manutenção de tanque-rede dentro da represa, eu tinha que fazer algum ajuste ali nos taludes fazer despesca, né? Então, cada um tem o EPI que a sua área exige, né? Mas também ninguém não falava muito no inverno eu tinha que fazer isso. Aí todo mundo em julho, né? Quando a água tá até com aquela neblina em cima, assim, né? De 7 horas da manhã. Jesus. Eu entrando na água naquele horário e a turma, opa. Aí era a vez do pessoal ir à forra comigo, né? Eles estavam muito confortáveis de blusa, manga comprida, e eu entrando na água naquele inverno. Pirassununga é bastante frio. Mas essa é só uma curiosidade, mas foi isso, né? Na faculdade, fui para a linha de aquicultura, mas a faculdade de zootecnia, ela é bastante abrangente, né? Foi um ano inteiro, 2 semestres de forragicultura, tem a suinocultura, a avicultura, com certeza, sem dúvida nenhuma. A gente passa por quase todas as grandes, né, culturas, até na época tinha até apicultura e animais silvestres, é uma formação bastante completa, né? E eu acho que isso me ajudou bastante, me ajuda hoje bastante no trabalho. Tem um foco muito grande na nutrição, né? Em nutrição, não é uma parte como chama? De cirurgia ou farmacologia, como a veterinária, né? Então, hoje é algo que é uma boa base, é uma base muito interessante para o trabalho que eu desenvolvo hoje, né? E acho que essa é a proposta, né, Sim. Thiago, de uma universidade. Sim. É você abrir o universo, saber responder. Sim. É muito mais te ensinar a perguntar do que a responder todas as dúvidas. Tem que ser amplo, tem que ser abrangente dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, como você criar animal, de alguma forma. Onde pesquisar, como pesquisar, ir atrás. Bom, eu não tenho essa informação, mas eu preciso ir atrás. Bom, onde eu vou, como que eu vou fazer, enfim... Foi uma universidade assim, o curso foi muito bacana mesmo. Bom, mas aí eu me formei e o meu primeiro emprego foi com carcinicultura de água marinha no Rio Grande do Norte. Eu fui trabalhar lá, fiz meu estágio obrigatório no interior de Minas, próximo de BH, Santa Maria de Itabira. Era uma unidade de produção, tinha produção de pescado em viveiros, tanque-rede e um frigorífico para processamento. Aí cheguei a trabalhar um período curto com uma empresa de consultoria no Espírito Santo, centro-norte do Espírito Santo. Consultoria para essas empresas de aquicultura. Isso, ali o Espírito Santo tinha bastante carcinocultura de água doce, né, e piscicultura, então fiquei Para quem não sabe, o que é isso? Criação de camarão. A carcinocultura é a criação de camarão, tanto de água doce como de água salgada. E a piscicultura, criação de peixes, né, de água salgada, tem hoje bastante, já tem bastante desenvolvimento na área de área salgada, de marinha, e de água doce é o mais forte, que a gente vê bastante. As nossas cooperativas, né, clientes de suíno, hoje no Paraná também tem a produção de pescado, né? Muito forte. Muito forte, crescendo, né? Muito forte. Exato. Mas o meu primeiro emprego formal mesmo foi na criação de camarão de água marinha no Rio Grande do Norte. Ficava 150 quilômetros para frente de Natal.
Eu brinco, né? Se o Brasil tem uma esquina, eu já tinha virado a esquina e subido um pouco mais. Brincava, falava, a história que o Equador é mais para cima era só jogada de marketing, porque não dá para ser mais quente do que aquele lugar. Não tem como. Mas era uma fazenda, né? Era uma unidade, uma empresa que tinha 3 unidades fabris. A menorzinha era onde ficava o frigorífico de processamento do camarão. Essa unidade onde eu tinha era a segunda maior e tinha uma terceira ainda maior, mais próximo do Ceará. E era um colega meu que fazia, eu era o gerente de produção lá. Cuidava Você sabe só uma curiosidade? Sim. Que o planejamento do Pó de Porco é ir para essa esquina do Brasil, né? Ótimo. Os próximos episódios vai ser uma trilogia sobre a suinocultura, não a aquicultura, mas podemos pensar em conversar algo sobre isso, mas lá com o pessoal do Nordeste, desde da Bahia até a ponta lá do Maranhão. Perfeito. E estamos organizando aí, para quem for da região, fica um abraço e logo, logo estaremos gravando até por lá mesmo. Perfeito. Essa é uma região muito rica, pessoal esforçado, enfim, foi uma grande experiência lá mesmo. Eram 80 hectares de lâmina d'água, assim, a criação de camarão de água salgada, na época a gente já tinha vivido quase que a galinha dos ovos de ouro, como a avicultura foi nos anos 90 e 80, né? Era a cristinocultura nos anos 2000, assim, o Brasil exportou muito, ganhou, foi muito forte, assim, a produção era muito grande, segue, obviamente, sendo, né, mas naquela época foram os anos de ouro da criação de camarão. E o forte era essa região, Thiago? Pensando assim, você é de Santos, estudou em Pirassununga, estava em Minas e resolveu subir o Brasil. Isso te motivou, assim, a uma tomada de decisão dessa, né? Sim. Exato. Acho que desde a época da faculdade já se falava muito da criação de camarão no Nordeste, muito forte, muito desenvolvida. O momento era tão rico, né, e tão bacana para essa cultura. A gente exportava muito. A maior parte, até inclusive, do que o Brasil fazia era para voltar para exportação. Então, era o mercado em franco crescimento que brilhava, ou digamos assim, né, chamava atenção, né? Então, era onde eu supunha que tinha as oportunidades. Eu tinha um colega que tinha se formado um ano antes, já estava na região, e aí ele abriu a porta para mim lá também, para sair daqui e de ir para lá. Bacana. E então a gente trabalhei nessa empresa, era um trabalho, como eu falo, assim, também tem alguns momentos curiosos e né, interessantes da época. A despesca do camarão ela é feita à noite, porque ele tem um comportamento de migração, ele circula os viveiros à noite, especialmente em noite de lua cheia. Como ele não tem para onde migrar, né, no ambiente natural, ele fica dando voltas em volta do viveiro, e aí você abre uma comporta e ele escapa por ali, né? A gente pega ele por ali. Então é sempre feita essencialmente à noite, de madrugada, aproveitando a maré baixa para esvaziar, porque o abastecimento é feito com a água do mar, tem bombas, enfim, mas se aproveita a maré baixa, o nível da água baixa, e a gente faz a despesca. Então eu lembro que eu estava numa época de carnaval, e era curioso que a cidade onde eu morava era quase como se fosse praticamente uma baía. Eu sei que a fazenda ficava de um lado e a cidade ficava do outro. E eu e o restante do pessoal ali trabalhando na despesca do camarão durante um carnaval e a gente olhando a cidade ali. Eu lembro exatamente, eu ficava na direção do lado esquerdo, aqui assim, olhando lá o pessoal, né, curtindo o carnaval, você via fogos, festa, música e a gente do outro lado lá, só despescando camarão. Despescando camarão, fazendo um trabalho árduo ali, suando, porque se é quente do dia, a noite é quente igual também por lá. É verdade. Mas tem uns momentos bastante ricos aí, bastante curiosos, né, desse momento por lá. Foram quantos anos da migração ali, da finalização do curso de zootecnia? Sim. E a permanência lá com esse tipo de atividade, Thiago? Foram 6 anos ao todo, vai. É bastante Foi. A faculdade foram 4 anos e meio, né, por conta do estágio obrigatório, enfim, mais um período por lá. Foi entre si, vamos dizer assim, contando com esse período, né, dessa empresa de consultoria no Espírito Santo,
praticamente um ano ali no Nordeste, né? E, bom, aí por questões pessoais, eu voltei, né? Voltei para São Paulo, aí comecei a buscar uma outra oportunidade por aqui e ainda, né, já estava no meu primeiro para o segundo ano de formado, né? Já tinha completado. Um professor da faculdade mandou um e-mail para a rede de ex-alunos que é uma empresa de nutrição animal, né, estava abrindo uma vaga, uma vaga de trainee para a área de compras. E aí eu falei, bom, trabalhar com compras, né? E acho isso outro ponto interessante, né? Porque área comercial, vendas ou compras, né? Não tem uma matéria na faculdade, não tem uma preparação assim, né? Você não fala, não, área comercial 1, primeiro semestre, área comercial 2, segundo semestre. Não tem isso, né? A gente, assim, tenta, né? Ou mostra, é uma área que interessa ou não, né? Claro, dentro Mas eu falei, bom, vamos ver como funciona, né? E tinha umas outras oportunidades, eu falei, não, vamos ver como funciona, enfim. Era uma oportunidade para estar aqui em São Paulo, próximo da família, enfim. Falei, não, vamos... E realmente, de lá, isso já era 2005, novembro de 2005. Portanto, agora, esse ano, em novembro, fazem 20 anos. 20 anos já. 20 anos trabalhando em compras. Comecei como trainee, era uma fábrica que tinha a parte de ração. O grande mercado era a aquicultura de maneira geral, né? Mas muito forte de ração para camarão. Era o carro-chefe da empresa, ração de camarão e ração de peixe para mandar para o mercado do Nordeste. Você se sentia à vontade, Tatiana? Não, claro. Qual que era a empresa? A Guabi. A Guabi. Comecei na Guabi, exatamente. Naquela época ainda era o grupo todo, né? Pet e... ração comercial, era tudo um grupo só, né? E eu fiquei na unidade próximo de Sales Oliveira, trabalhava na unidade de Sales Oliveira, próximo de Ribeirão, era a segunda maior, porque Campinas tinha era praticamente, né, o 90% da parte de produção PET, ali era a maior unidade de produção de ração comercial. E tinha as outras unidades, Goiás, Pará de Minas, Além Paraíba, Bastos, se eu não me engano, acho que eram essas unidades. Aí tinha em Goiânia, em Pernambuco também uma outra unidade. E aí ali eu comecei... E também tinha unidade de produção do Nutriserviços, né? A parte de núcleos, premix concentrados, não só para consumo interno, como para venda, né? Para essa unidade de negócio, de venda de premix núcleos para o mercado, combinantes, monogás, sal mineral, enfim. E aí eu comecei trabalhando com compra de subproduto de origem animal para aquela unidade onde eu estava, mas para todas da empresa. E fazia a inteligência de mercado local, porque a gente tinha uma demanda grande de grãos e farelos proteicos e em 2005 ainda tinha assim, não que não tenha hoje, mas ainda era mais forte até já existia o Grupo Brejeiro, existia em Orlândia, que é ali encostado, né? A Carol, a cooperativa de Orlândia, que hoje passou depois para o Sodru, enfim, outros nomes, outras gestões. Mas, então, assim, eu fazia uma gestão uma inteligência de mercado local para essa parte de grãos, commodities agrícolas e oportunidades locais, né? Na região ali. Tá. E como foi essa mudança, Thiago, de sair ali da carcinocultura, né? Sim. E entrar no mundo de matéria-prima, né? O que foi o seu primeiro impacto, assim? O universo da nutrição animal, assim... Bom, a sorte é que eu era bem novo, né? Enfim, porque era um outro universo, né? Era uma outra... A gente fazia gestão de estoques, de ração, de produto acabado na fazenda onde eu trabalhava, mas nada comparado com o que a gente tinha aqui. Eu lembro que no processo de treinamento do trainee, o primeiro trabalho que eu fiz foi, naquela época nem era digital, eu estava assim, começando a se digitalizar, eles tinham, eu lembro assim, eram 2 fichários dessa largura aqui as especificações das matérias-primas. E, claro, ao longo do ano,
Ao longo dos anos, um vai lá, pega a especificação, tira um xerox, manda pro fornecedor, pros fax, né? E aí era bagunçando. A primeira tarefa que me deram, trainee, você vai lá e põe tudo em ordem, por ordem de código, de matéria-prima. E eu comecei a ler, e eu falei, nossa, era muito... Claro, na faculdade a gente falava-se e passei pelas disciplinas de nutrição, uso de softwares de formulação, a gente via as trocas, as possibilidades de substituição de matérias-primas, mas, de novo, assim, é o início, assim, olha, isso aqui existe. Quando você vai para a nutrição, agora você vai ver como é que isso funciona. Exatamente. Olha, a troca disso aqui, não, então beleza, esse produto faz sentido, eu preciso de 1.000 toneladas. Não, pera, calma. Aqui não é bem assim. Começar a trabalhar profissionalmente essa história de ter qualidade, ter preço e ter disponibilidade é um tripé. Não adianta ser um ótimo produto, muito barato, mas não ter disponibilidade. É muito disponível, tem pressão, mas não tem qualidade. Ou é um excelente produto nutricionalmente falando, tá muito disponível, mas o preço é muito caro. Então foi um grande choque. Equilibrar isso é acho que o mais importante que você comentou que eu capturei é essa diferença, né? Sim. Da faculdade é um lugar para a gente aprender, mas ele é bastante restrito, né? Pequeno, com projetos que são mais aplicados à pesquisa. Sim. Então, os números não são big numbers, né? É. Quando a gente chega na indústria, e principalmente de nutrição animal, que o objetivo é a transformação, né? Sim. Da proteína vegetal em uma proteína animal de alto valor agregado, no caso do camarão, no caso do suíno, bovino, aves. Sim. Pet é um pouquinho diferente, mas que a gente busca a transformação dessa proteína, tudo é muito big number, né? Sim. É muitas 1.000 toneladas, tudo é num volume muito grande. Não, é outra... Que impacta, né? Só caramba, mas não era assim que eu via lá na faculdade. Exatamente, né? Isso é assim, E foram dois, quando eu comecei a trabalhar nessa indústria, na Guabiba inicialmente, mas mais forte depois, comecei a ver os conceitos de segurança, de segurança alimentar. Então, você fala assim, bom, não é muito grande, precisa, claro, ser competitivo, obviamente, mas eu não posso usar qualquer coisa. Metal pesado, outras coisas, para dizer, né, outros contaminantes, assim. Então, não era só uma questão, assim, de sair correndo atrás de, não, precisamos de altos volumes. Não, peraí, eu preciso, mas dentro dessa especificação, dentro desses parâmetros, enfim, é um choque. É realmente um choque atrás de outro, assim, né? A gente fala, nossa... E antes eu tinha uma mentalidade da minha região, e aí quando a gente começa a falar de ração específica para um animal que está no sul, outro no nordeste, alguma coisa de exportação, tinha o Universo Pet lá também, que era outra coisa também. Então, assim, foi muito aprendizado. Cada mercado tem sua particularidade. Sim, né? sem dúvida. E, de repente, uma matéria-prima que serve para talvez não sirva tanto para outro animal, né? Perfeito. Isso dentro do mercado de suprimentos, né? Quem abastece a empresa é um cuidado muito grande, né? Com certeza. Não é só a dose, né? Entre o veneno e o remédio, não é só a dose, né? Mas sim, a gente tem produtos que são melhoradores de desempenho para ruminante e são literalmente veneno para equino. E nessa unidade onde eu estava, né, no Salles Oliveira da Guabi, a gente fazia as duas. Então tinha que ter um controle bem grande disso, porque, né, um produto é algo que é buscado, é utilizado para melhorar o desempenho de uma espécie, e na outra ela simplesmente mata. Exato. Então bom, enfim, foi aí que começou, a cabeça vai abrindo, né? A gente vai formatando, né? A nossa... Fui começar a formatar minha mentalidade de comprador, enfim. Mas nesse momento, pelo que eu entendo, Thiago, você estava muito mais relacionado na parte de trainee, mas você já atuava com a compras ou era mais organizacional, mais qualidade do que compras? Não, eu já tinha compras. Estava na sua mão. Sim. Sobre produtos de origem animal, especialmente, e aí é simplesmente uma coincidência, sobre produtos de origem animal da indústria de pescado, farinha de peixe, óleo de peixe, enfim,
tanto no mercado compra local quanto de importação, óleo e farinha de peixe do Chile, por exemplo, para cá, ficaram comigo. Mas isso foi simplesmente foi muita coincidência. É porque essa unidade onde eu estava, como eu disse, ela era a maior produtora de ração de aquicultura, seja camarão ou peixe, e aí era onde o maior volume era o maior volume de todas as unidades ali, era a que mais consumia esses subprodutos. Então ficou comigo porque eu fazia uma gestão quase de casa, mas eu comprava para as outras unidades o tanto que elas usavam e fazia a parte de importação também. Outra coisa que no universo de compras, que ali eu comecei né, tomar conhecimento ou entrar em contato, são as engrenagens que direcionam ou conduzem o mercado. Então, assim, em que momento você tem mais farelo de trigo, em que momento você tem menos farelo de trigo, dependendo não só de safra, mas de consumo, quem são os principais, o que puxa a produção, a demanda desse ou daquele item. No caso das farinhas de pescado, a gente tinha, obviamente, no período de verão você tinha mais produção, então você tinha mais resíduos, farinha feita a partir de resíduo de processamento, né, de pós-filetagem. Em alguns casos, hoje em dia, mais recentemente, o peixe inteiro. Então, puxa, em uma determinada época você tem mais, na outra época você tem menos. Na época do inverno, a gente tinha mais pesca, mas o consumo caía, enfim. Por que eu não tenho essa matéria ou aquela matéria-prima disponível o ano inteiro? E ainda que eu tenha, por que em determinados momentos do ano o preço sobe ou o preço cai? Foi ali que eu comecei a mexer lidar com isso também. E aí eu lembro de um ponto também curioso, né, uma curiosidade dessa época. Eu era responsável, eu comprava farinha de peixe da PepsiCo, né, que faz o atum coqueiro, né, fazia naquela época, eu era responsável por essa parte. E eu comprava deles também o resíduo do processamento do atum, que, né, fazia as latinhas, etc., mas aí era um resíduo fresco, congelado, né? Mas tudo aquilo ali porque a gente levava para a unidade de Bastos e lá ele era... colocava-se num reator e transformava ele num flavor, assim, num líquido, né? Num palatabilizante que era utilizado na ração. Tanto de camarão e peixe, mas também na de gatos, que a empresa produzia aqui em Campinas. Era quase um óleo. Exato. Tá. E aí eu lembro no escritório lá, conversando com o pessoal da PepsiCo, eles falando, marcou muito esse dia, porque eu estava falando com um gestor de uma área muito mais ligada à produção dos salgadinhos, né, do Ruffles, da batata, etc. Mas ele também tinha na carteira dele a farinha de peixe, aqueles resíduos, enfim, ele tinha que fazer a venda daquilo lá também. Para mim, aquilo ali era o meu produto foco, e para ele era mais um que estava na carteira dele, longe de ser o foco dele. Eu lembro que a gente discutindo coisas sobre logística, enfim, e foi quando eu falei para ele que, bom, a gente tinha, o nosso horizonte de produção ali era de 2-3 dias, era o máximo que a gente sabia quanto que ia produzir, né, a nossa programação de produção da fábrica era 2 dias, um dia fixo, o outro ainda podia mudar, o terceiro era mais ou menos uma ideia. Ele olhou para mim e falou assim, como é que vocês conseguem fazer isso? Porque, não sei hoje em dia, obviamente, mas naquela época, quando faz um Ruffles, era uma semana fazendo, 15 dias direto fazendo, é a mesma programação, a mesma máquina fica fechada para aquilo tudo, para aquele produto, 15 dias direto, assim, não tem mudança de programação, não tem... Você não tem que ficar fazendo setup de máquina, a matéria-prima que consome, bom, eu não vou fazer Ruffles nos próximos 15 dias, não preciso me preocupar com a batata que vai chegar, só com o material que vai usar no Cheetos, ou o que quer que seja, nos salgadinhos, e... de novo, outro choque. Falei, nossa, tem empresas que realmente trabalham com um horizonte, assim, com uma programação, e a gente ali que é o ritmo da nutrição animal, né? A gente trabalha com produtos customizados e atendendo a necessidade do cliente ali na hora, o desafio que ele tem na hora, e é muito dinâmico, muito dinâmico. Não que o deles não seja, não que seja fácil, nem nada, não é esse o ponto, mas assim, como o nosso mercado é dinâmico, como a nossa indústria, ela é extremamente dinâmica, né, e
e ágil, capaz de responder, e isso exige, né, de todos nós essa agilidade e essa... Isso já é um desafio, né? Você pensar Sim, durante o ano, né? Você tem momentos que você tem mais oferta, sim. tem momentos que o preço da matéria-prima tá mais cara, e você busca uma constante de fórmula. Uhum. Sim. E aí, Sim. isso vai aonde, né? Nos suprimentos. Sim. E aí, tentar você montar isso dentro de uma operação, isso é complexo, isso é difícil, né? Sim. Então, isso é... Tem que Desafiador. quebrar bem a cabeça, né? Acho que até na formação de um nutricionista, né, Diego? A Sim. gente, dentro da The Hills, ou imagino qualquer outra empresa, cada um usa uma nomenclatura, né, Tiago? Uhum. Nutricionista aqui, mas pode ser um supervisor técnico em outra empresa, mas acho que a maturação que se passa na formação de um assistente técnico de campo, Sim. formulador nutricionista, também é isso, é entender o impacto que tem para trás de uma decisão muito urgente e emergencial de Sim. algo que você não tem em casa, É o que justo. você tem que buscar, porque É. traz uma complexidade na cadeia. Sim. E até abordei isso porque nessa época você está falando muito de comprar. Uhum. E foi legal que você falou, o pescado, por exemplo, compra aqui, nacional, ou compra lá no Chile. Sim. E aí acho que, não sei se é a mesma coisa ainda, mas pelo que eu lembro, quando eu trabalhava no mercado de Latam, né? Uhum. Mas a gente tem duas rotas principais ali, que é caminhão passando pelo Andes, Sim. cruza a Argentina, É. atravessa o Andes, ou você sobe de barco, passa Navio. pelo canal do Panamá e desce para cá. Sim. E aí a minha pergunta é, nessa parte você também tem que se preocupar como chega? Porque Sim. essa engrenagem é importante, não é só comprar. Não, com certeza. Porque não é algo que eu comprei que eu vou Sim. conseguir produzir. Eu preciso comprar e preciso fazer chegar. Com certeza, sem dúvida. Eu tenho para mim na minha cabeça assim, né? O processo de compra, ele inicia na geração da demanda. Isso é o que eu tento passar para o time lá, assim. O processo de compra, ele inicia na geração da demanda, seja no desenvolvimento de um produto, seja na cotação de um cliente, seja, né, numa solicitação do departamento técnico de uma matéria-prima nova, em alguma coisa. Porque ali a gente já começa a atuar nesse sentido de tem, não tem, dá, não dá, ou a cotação desse material. Ó, eu preciso dessa matéria-prima, enfim, dá para atender, não vai dar, qual é o custo? Bom, eu estou gerando a demanda. O produto novo, ele chega a ser desenvolvido, ou o cliente fecha o pedido, e aí a gente... Bom, aí sim, a demanda foi gerada. Bom, aí eu vou para a segunda parte de aprofundamento da negociação e fechamento do pedido. Ok, fechei o pedido, está dentro do preço, das condições, tá, né? E aí vem a terceira etapa, que é a entrega, porque não adianta você ter a demanda, fechei, mas se não entregou, chegar, não produzir. Então, o processo está quebrado, né? E o último, e eu acho que aí é como se fosse uma curva de Gauss, né? Mas a nossa atuação, ela é mais forte, mais e menos de novo, mas chega até o ponto do pagamento do fechamento, a gente auxilia no pagamento não que nós façamos o pagamento, mas nós atuamos muitas vezes ali em suporte, porque a relação comercial, não adianta você, eu negociei, eu fechei com aquele, ele me entregou e aí eu nunca mais. Aí eu não comprei mais, aí eu não atrás. paguei e aquela relação comercial tá quebrada, né? Então, o processo só termina, assim, o 90% do processo termina quando o material é entregue e entregue dentro do padrão da especificação que a gente precisa, porque também tem essa, ele chegou no dia que estava previsto, com a embalagem que estava certa, mas com a qualidade que estava certa. O preço acordado, mas a qualidade não está ok, vai ter que voltar. Ou seja, depois só termina quando realmente o material desce do caminhão. Ele estava apto para ser usado, estava dentro daquele acordo que a gente fechou, pronto. Aí está dentro da fábrica, aí ele já... Fechou o ciclo. Exatamente. Eu quis abordar esse ponto, que eu Sim. interrompi um pouco o seu momento RH, mas Não, a gente mas retorna, mas Uhum. justamente para mostrar o que a gente conversou, né? Sim. Que é o supply chain, Sim. a diferença de compra só. É. Então não é só comprar. Comprei aqui, como seria no, sei lá, na Bolsa de Valores. Comprei Sim. uma ação lá e acabou, nunca mais olho. Não. A gente precisa fazer chegar, a gente precisa chegar na qualidade que a gente Sim. tem dentro daquele fichário que se organizou com Hoje, vários... é digital, a gente só dá uma pesquisada lá. Com vários requisitos para Sim, poder sim. adentrar a fábrica. Então isso é uma complexidade maior do que só sentar e negociar, né? Com certeza. Já. Com certeza. Mas aí a gente estava parado no seu momento RH
Eu vou recapitular que eu não quero perder até o momento de hoje. Eu falei da curiosidade do como eles tinham uma programação como a PepsiCo na época tinha uma programação de produção de 15 dias e a gente trabalha com 2. Feito. Bom, aí surgiu um convite para vir para trabalhar na Nutron antes da venda para Cargill. E aí foi quando eu fui lá no Nutron que eu comecei a lidar mais fortemente com os núcleos, os concentrados, né, os premixes, esse mercado do monogástrico de suíno, né, e ali eu ampliei a minha carteira de matérias-primas. Assim, aí eu saí um pouco mais... Estando na fábrica, eu tinha muito trabalho de logística mesmo, né? De fluxo, às vezes de contratação de frete, de gestão das entregas. E aí comecei a trabalhar na parte mais estratégica, compras especificamente, apesar de que ainda, né? Tudo na vida é um processo, né? Você vai se desligando de um para se ligar em outro, né? Não é que cortou, mas tinha menos. Lá eu comecei a comprar embalagem, os minerais, e continuei comprando commodities agrícolas, grãos, farelos e subprodutos de origem animal. E aí foi ali, mas o que mais me marcou na época foi começar a entrar em contato com o mercado dos microminerais e dos aditivos, sejam eles medicamentosos ou não medicamentosos, e o universo das embalagens, que me acompanhou, aliás, até agora, na verdade. Embalagem, um universo à parte e extremamente relevante, porque não é só a questão, não é a embalagem por exemplo, do universo PET, que ela te atrai só pela beleza, mas ela tem que ser funcional, ela tem que proteger o produto, ela tem que preservar ele, ela tem que ser resistente, não só do ponto de vista do transporte, né? Porque você está em cima de um caminhão com as cintas andando nas estradas do Brasil, que a gente sabe como são, entrando na fazenda, etc. Mas, bom, aí a minha experiência de fazenda foi bacana, da minha época de supervisor de produção lá, porque, ok, o nosso caminhão chega lá e descarrega no armazém do cliente. E aí, teoricamente, o nosso trabalho ali também, bom, a partir dali a gente ajuda o cliente na parte técnica, no manejo, né? A gente pode suportá-lo nesse sentido, mas quando eu comecei a trabalhar na compra de embalagem, eu lembrei da minha experiência de fazenda, que é o seguinte: tem um momento em que a ração sai do armazém, do balcão, do galpão, onde está armazenado do nosso cliente, e vai a campo, né? Ele vai colocar em cima de uma carroça, numa carrocinha de um trator, e vai lá para o campo, né? No caso, vai para a granja, né? Vai passar ali pelo sistema, em alguns casos, automático, né? De distribuição de ração, ou no visual do tratador. Para quando você fala de ruminantes, então ele vai lá para o coxo, lá no meio do pasto, enfim. Ela tem que oferecer barreiras, ela tem que oferecer proteção, ela tem que resistência, ela é funcional, né? A nossa... E quando a gente fala de empresas que são indústrias, que fabricam a própria ração, ela também é a função de visualmente identificar e diferenciar um produto do outro, que é a história. A diferença, né? Dependendo de uma espécie ou outra, a gente tem clientes que têm várias espécies, ou de uma fase para outra. Tem que ser muito claro. Exato. Bom, mas aí na parte da matéria-primas, os minerais, enfim, vou continuando com os grãos, entrando em contato com esse universo da suinocultura mais fortemente. Enfim, aí acho que, vamos dar um salto, né? Mas daí em diante eu continuo, a minha carreira foi desenvolvida em indústrias com premixeiras, ou com grande apelo a esse mercado, ou com muito foco nesse mercado. Nunca, também não me desligando, em alguns momentos assim, tinha ração também, então sempre por perto ali do mercado de commodities, enfim, mas cada vez mais nesse universo dos aditivos, enfim. E até que chegou o primeiro convite da The Hills, isso em 2016, para trabalhar aqui com os minerais,
origem animal, os aditivos, medicamentosos e não medicamentosos, e ainda tinha na época os energéticos, que era farinha de bolacha, enfim, mas depois a gente reorganizou. Tive um hiato, digamos assim, eu saí um pouquinho da Deus, fui fazer um estágio na parte de gestão, foi quando eu comecei a trabalhar na parte de gestão de pessoas, né, à frente de um time na ADM. Foi a minha, bem dizer, a rigor, a minha primeira experiência em gestão de pessoas. Daí, como eu disse, o processo, né, a gente vai se desligando um pouco das matérias-primas e começa a focar em pessoas. Um desafio novo, né? Exato. Em processos, em estratégia da empresa de maneira geral, enfim. E em 2022 veio o convite para retornar. Estou aqui agora. E que é muito fácil, né, Thiago? Esse processo de se desligar da parte técnica para gestão. Super. Faz 5 anos que eu estou nesse processo e com eu certeza. sinto às vezes que eu estou desaprendendo. Sim, é verdade. Sabe que uma das coisas que eu vi nesse processo é que é o seguinte, né? A gente vai crescendo, muitas vezes vai se desenvolvendo tecnicamente. Né? Na formação de veterinários, os zootecnistas, e como eu falei, né? Na área comercial, ou seja, vendas ou compras, a gente vai sempre trabalhando uma questão de números, de técnico, de argumentos técnicos para fazer a venda, para fazer a compra. A gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai alçando, né, vai alcançando outros cargos, muito tecnicamente, até que chega um momento em que você fala, bom, o próximo passo é fazer a gestão de pessoas. E eu posso falar muito tranquilamente assim, que a Deus é uma das poucas empresas que tem uma preocupação com isso, assim, de conforme esse processo técnico está avançando, quando alguém já é visto como um potencial ali, talento para a gestão de pessoas, já começa a se desenvolver naquilo ali também. Porque até então, o que eu via de experiência antes, assim, a pessoa chegou ali e falou, bom, você mereceu chegar aqui absolutamente, né? Ninguém duvida disso, mas... Bom, a pessoa que chegou ali chegou porque fazia muito bem as compras, porque lidava muito bem com o mercado e tudo mais, e a partir daquele momento ele falou, olha, agora você começa a lidar com pessoas, né? Seu desafio passa a ser as expectativas, o desenvolvimento, avaliações, enfim, né? E como fazer, não ser a sua performance aparecer, mas a do seu time, né? A sua performance passa a ser medida não só pelo que o que você faz, é o que o seu time entrega, né? Isso e realmente não é nem um pouco fácil, porque ontem você estava lidando ali com um software de formulação, você estava lidando com o mercado, você sabia, e de repente ali você fala, não, agora, peraí, isso aqui vai ser uma parte menor, agora você vai falar para alguém fazer aquilo, né? E quanto mais hands-on, né? Eu sei que eu te conheço, né? Você é assim, vem aquela demanda, você fala assim, nossa, mas eu conseguiria fazer isso aqui... Não, mas eu preciso me controlar e passar para aquela pessoa e garantir que ela faça tão bem quanto eu faria, ou pelo menos, né, o quanto eu gostaria, ou quanto que a empresa precisa. Então, realmente é mais um choque, mais um desafio aí para, né, na vida da gente e assim, né? Vai vivendo e aprendendo mesmo, né? É piegas, é um bordão, mas é mais pura verdade, né? E então hoje a gente está lá com a Deus à frente do time. Nós somos responsáveis pela parte de indiretos e diretos. Os indiretos são desde das embalagens secundárias, que a gente chama, né? Os pallets, embalagem que vem, caixas, enfim, coisas que vem, vamos dizer assim, não estão diretamente ligadas ou em contato com o nosso produto acabado, mas equipamentos, serviços, que a gente imobilizados, enfim, que a gente EPI, enfim, que a gente usa dentro da empresa, mas também os diretos. Aí a parte de commodities, porque a gente tem também, né, muito forte na ração de leitões lá em Toledo, ruminante em Apucarana e Itaberaí, mas também ali tem a parte de energéticos, né? O mercado energético por conta do melaço da nossa unidade de Guararapes, que faz os blocos do MUB, mas também, claro, ligado também aos micros por conta dos nossos premix, nossos concentrados,
nosso carro-chefe ali. Eu, particularmente, sou responsável pelos minerais, pelos microminerais e cobre, zinco, ferro, manganês, com a ajuda dos meus colegas ali. A gente está desenvolvendo o pessoal Tem a Paula, que hoje está me ajudando, mas a gente está migrando o Pedro, em breve vai começar a assumir essa parte. E o fosfato, aí macrominerais como fosfato e ureia, que a gente também, o volume é bastante representativo. E o time de microingredientes com a parte de aminoácidos e vitaminas, que é a da Vânia, e a Mariana com a parte dos aditivos técnicos, medicamentosos, não medicamentosos. Só falando o nome do pessoal, para não ser justo com todos, o Wesley é o nosso especialista de compras, que é a parte de grãos e farelos. Tem o auxílio do Leonardo, que fica lá na unidade de Itaberaí, nessa parte também focada ali para a região, fazendo uma inteligência de mercado local focada na unidade de Itaberaí. Temos um assistente de compras, a gente está num período de transição, a Fernanda em breve vai nos deixar, a gente já tem uma outra pessoa para assistente de compras dos indiretos. Temos o Guilherme, que faz a parte de homologações, administrativo de compras, nossos relatórios, homologações de novos fornecedores e a parte de Comex. A gente não tem uma estrutura de comércio exterior, mas a parte que nos cabe de emissão de notas fiscais, enfim, interação com o nosso despachante é feito pelo Guilherme, uma estagiária que é a Maria Eduarda e uma menor aprendiz, a Laura, está ali com a gente também um talento ali, uma pessoa para nos ajudar e ser desenvolvida para quem sabe, né? Um serviço social que a empresa faz, né? Um apoio que a gente dá para a sociedade aí. Excelente. Legal. Esse é o Complexo não, Marcelo? Né? E eu vou dar uma brincada aqui, mas antes, é um time então de 8? Nós somos em 10. 10. 10. Com você? Sim, comigo. Tá. Mas, legal. Então, aí, isso é uma piada, tá, Thiago? Bastante de mau gosto, mas é que eu quero abordar a parte, um pedacinho muito rápido, que não é, acho que o que interessa mais ao público, mas para dar pelo menos um entendimento que a máquina, né, do agronegócio e também a estrutura de Reus, ela não é só ração e premix, claro que esse é o core, esse é o foco que a gente vai produzir, né? E aí eu sempre brincava com a Paula, que é do seu time, e ela por muito tempo foi de compras não produtivas. Sim. Aí eu brincava com a Paula, se não é produtivo, para de comprar, né, cara? Se não é produtivo, o que você tá fazendo aí? Mas é uma brincadeira porque... E a sua área fica na incumbência de vocês também essa compra. Desde uma caneta, cara, carro que precisa, computador para todo mundo, celular para quem precisa se comunicar. Sim. E acho que quem tá fora do negócio não entende a complexidade que é, né? Para fazer isso rodar. Sim. A gente falou EPI é máscara, não pode faltar se alguém vai visitar. Tem que ter lá o protetor de barba, o cara tem que lembrar de abastecer, capacete, sei lá, caneta. E são muitos itens, né? É material de escritório, é material de fábrica. Hoje você tem, Thiago, assim, se fosse falar um número, quantos itens vocês têm no radar? Não, puxa, Com tudo, assim, porque isso é um número absurdo, eu imagino. Eu tava, só um exemplo, hoje de manhã antes de vir pra cá, que a gente se encontrou no escritório, eu tava com a Paula, inclusive, fazendo um pedido, porque a gente precisa de uma bateria, de um ultrassom, que precisa ser mandado lá pro sul, que é um ultrassom para fazer teste de prenhez em fêmea, e a bateria, de tempos em tempos, a bateria se esgota, né? Claro. Começa a não ser viável mais, você tem que andar com conectado ali, e a gente precisa fazer essa substituição. E isso vai para compras. Claro que é um processo, né, pessoal, hoje em dia automatizado, cada gestor da sua regional faz esse pedido, mas no final quem vai negociar o front não sou eu, graças a Deus, porque senão tiraria meu foco do que eu preciso atender para ter esse foco. É alguém do time do Thiago que vai lá negociar essa bateria de ultrassom extremamente específica do número, acho que LPI 3546, sei lá. Cara, você achar isso e fazer a gestão de tudo isso que é material deve ser muito complicado. Sim. Né? Não, realmente, Diegão, eu não faço ideia de quantos são, mas são inúmeros. Mas um número que eu tenho, que eu acho que é interessante, pegando o gancho que você falou, mas assim, a gente não faz ideia da complexidade e de quanto dinheiro tem nisso,
sabe? De quanto que movimenta, Quanto né? que movimenta, assim. No ano passado, a gente, em savings, assim, renegociações de cotações do trabalho que as meninas fizeram em pegar a primeira cotação, enfim, e buscar um segundo fornecedor e tudo, né? A gente chegou em quase 1 milhão de euros, 5 milhões de reais de savings entre, sabe? É a A diferença primeira proposta e que o eu, alinhamento. exato, que eu falo assim, que isso foi um dos primeiros gerentes de compras foi meu chefe, ele falava assim, seja um comprador e não um tirador de pedido. É a diferença. O tirador de pedido é aquele que, sabe, é aquela história. Vamos pensar assim, nós somos tiradores de pedidos quando num sábado à noite a gente quer comer alguma coisa e vai lá e pede uma pizza. A gente só pediu uma pizza. A gente só tirou um pedido. Ah, tô com fome agora, pediu uma pizza, ele vai entregar em 5 minutos, acabou. O comprador, ele busca essas alternativas, ele entende, ele negocia, Quantas vezes você ligou na pizzaria e falou assim, não, essa pizza tá muito cara aí, o teu concorrente ali faz a mesma pizza de calabresa igualzinha, só que... Então você me dá um desconto. Não é isso, assim, não, ele falava pra mim assim, não seja um tirador de pedido, seja um comprador. E ser comprador nessa área é fazer isso, né? E tem muito dinheiro envolvido. E olha que parte estratégica, né? Pegando isso que o Thiago comentou. E dentro de uma granja? Sim. Quanto é estratégico a parte de compra da granja? O quanto isso pode te salvar dentro de um ano? Exato. Né? O quanto você pode estar com a sua margem ali no final, né? Quanto você poderia estar melhorando sua margem, você tendo uma compra estratégica. Sim, sem dúvida. A gente acho que 2 vezes tratamos desse assunto, né? Sim. Acho que mais especificamente com o Camilo, da Camari, Uhum. que você vê um prazo, ele executa as compras um prazo muito longo, Uhum. sobre as principais matérias-primas que se usa para a produção para animal, que é o milho e a soja, Uhum. tá? O sorgo, Sim. mas a parte de grão energético, a parte de grão proteico. E com o Rodrigo, que é alguns posicionamentos, né? Do que a gente pode fazer, porque a suinocultura em si, aqui a gente está no Pó de Porco, ela tem ela tem uma peculiaridade que ela não tem um sinal de preço. Sim. Então o sinal de preço é semanal e regional. Uhum. Então você não consegue travar na distância do tempo esse preço que você está negociando. Sem dúvida. Então, mesmo que você fizer um ótimo trabalho dentro de casa, e que muitas vezes a gente tem exercitado isso daqui como... de como é importante a pessoa ter a gestão na mão, né? Para decidir, mas como você falou, não, é só preço. O cara da pizza é a mesma pizza de calabresa, mas às vezes vem uma surpresinha dentro da caixa na hora que chega, se você não conhece quem tá fazendo e quem tá te dando aquela assistência, que é uma pizza com uma massa, uma calabresa de qualidade. Mas o quão é importante dentro desse negócio você ter ferramenta para tomar decisão, né? O momento certo de comprar, o momento mais adequado, como você falou, ter que aprender. Que o momento que tinha mais trigo sobrando, que o momento que o trigo tá em menor quantidade, seja por consumo, seja por época, e tudo mais. Então, acho que é muito importante que tenha esse setor de compra e que ele entre para dentro da granja, quando a gente imagina a porteira dentro, como um ponto realmente estratégico na tomada de decisão, né? É verdade. E aí volto para você, para a gente terminar o bate-papo e acho que eu queria encerrar essa parte do compras não produtivas, né? Que eu brinquei aqui. E a gente fala mais do que interessa, acho que até para os nossos espectadores aqui, que é a parte produtiva. Como é que a gente se organiza nisso? Como é que a gente desata esse nó que é o mercado de commodity, micromineral, vitamina e com o apoio de 10 pessoas aí hoje que está no seu time? Com certeza. Bom, a gente não foi por mal. Dentro do nosso time, hoje a gente está também assumindo a parte de logística, de compras, de 1, 2, 3, 4, 5 das nossas 6 unidades, 5 das nossas 7 unidades Fabris. Tá com a gente, a Elizabeth vai ser responsável por essa parte. Então é o 11º membro do time, né? 11 homens, não, 11 pessoas, né? Porque é um time misto, mas e um segredo que é comprar bem e abastecer bem as fábricas, né? E agora, assim, a primeira coisa que me chama a atenção, né, fazendo o gancho da minha trajetória, há 20 anos atrás, eu vi como já estava estabelecido, mas estava ganhando cada vez mais força, assim como o mercado, hoje a gente vive um mercado de
de informações, né? Tinha muito relacionamento, ainda existe, obviamente, muito relacionamento dentro de... Mas, assim, porque, sei lá, 30 anos atrás, era muito mais baseado em relacionamento, porque poucas pessoas tinham informação. Hoje, existe muita informação. Quantos relatórios de safra, de produtividade, quantos podcasts informativos, jornais, periódicos, hoje existem falando, olha, estou vendo a produção indo para esse lado, estou vendo para aquele lado, enfim. Hoje, independente é claro, cada empresa tem o seu foco, você vai ter os seus itens A, B e C, você vai focar neles, mas todo o mercado, ele era uma compra técnica, né? No mundo dos diretos. Você tem que se munir de informações, mas tem muita. Então, poxa, quais são os periódicos ou quais são as fontes que eu vou consultar com frequência, ou quais aquelas que eu acredito. Saber filtrar, né? Exatamente. E saber analisar. Que o excesso de informação traz em si uma preocupação, né? Que é o excesso de ruído. Exato. Também. Para qualquer setor hoje em dia, né? É muito ruído. Exato. Assim, uma coisa é você ter uma seta falando que vai para cá, aí outra que vai para cá, bom, na pior das hipóteses vai no meio aqui, né? Uma para cá, tem uma que vai pro meio. Mas se tem uma que vai para cá, tem uma que vai para cá, uma para cá, sabe? Direita, só um pouquinho para cima, sabe? Vai assim. Você fala, putz, para onde que vai esse mercado? E não raro a gente encontra situações, né? Totalmente alguém falando que vai para um lado, vai para a direita, e alguém falando que vai para a esquerda. E então, assim, é filtrar essas informações e analisá-las. Bom, eu tenho um banco de dados que eu confio, né? Fontes de informação que eu confio, e, bom, o que essas pessoas, ou o que esses dados estão me trazendo, né? O que eles estão... E aí formatar a minha... como não só o Thiago, mas o comprador formata a sua visão, a sua ideia. Não, eu acho que vai nisso, eu quero apostar nisso, eu vou para esse lado. No mundo bom, a gente é um dos maiores players, vamos falar um principal, mas assim, de milho e de soja no mundo, então, ok, a gente tem que olhar aqui. Mas, bom, vamos dizer, há muito tempo atrás, 20 anos atrás, há 30 anos atrás, bom, era Brasil e Estados Unidos, né? E a China crescendo, e, bom, primeiro semestre se olhava muito aqui a América do Sul, com a Argentina, claro, né? Para não esquecer. E aí o segundo semestre olhava-se os Estados Unidos, mercado de clima, vai chovendo. Hoje em dia você olha se a China está comprando, se não está comprando, se as usinas de etanol estão usando, não estão comprando, não estão comprando. O mercado é absolutamente, todo mundo sabe disso, mas... As variáveis aumentaram, né? Exato. Se tem uma posição de crescimento de consumo global, se tem uma diminuição por fatores políticos, ou seja lá o que for. Exatamente. Então, assim, o dólar sai de 6,10 para 5,75 de um mês para o outro, e o inverso também. Nessa hora eu tava com dó de vocês. Não. O que foi esses últimos 3 meses? Não, assim, o negócio facinho de fazer uma previsão. Com planejamento, né? Mas e é isso que tá, assim, como uma imagem, né, pra gente ter na mente, né, essa é a complexidade, são as várias forças puxando para um pro lado, pro outro, você conseguir fazer uma boa análise, se munir de informações que são confiáveis, digo assim, a primeira dica que eu dou pros nossos clientes, né, enfim, veja quem tá soltando aquela informação, bom, qual é o interesse daquele meio, né, daquele periódico, daquela pessoa, qual é o interesse ali, né? No sentido assim, realmente é alguém que eu posso confiar que está ali só me passando uma informação aqui, né? Ou tem algum interesse por trás, ela quer puxar a brasa para a sardinha. É isso, né? A gente vê, de fato, o SDA, não estou falando assim, o SDA, os Estados Unidos tem horas que, dependendo de como a coisa está andando, eles cortam a produção de milho num mês, no outro ele vai lá e fala, não era bem assim, era mais... China, então, não precisamos nem dizer, né? Manipula a informação. Eu acho que isso é importante, porque se munir de informação e onde a gente vai capturar a informação, sim, propositalmente ou acidentalmente, existe sempre o interesse de quem está construindo aquele informativo. Não tem como fugir disso. Exato. Porque somos humanos, sim. E existe o interesse, uma posição...
isso aqui não é político que eu vou comentar, mas eu acho que é muito claro quando eu dou esse exemplo, é assim, na época que estava a briga mais intensa, acho que até arrefeceu um pouco mais de direita e esquerda no Brasil, Sim. a gente ia discutir previdência, um lado falava que o rombo era de 180 bi, o outro lado falava que não tinha rombo. Sim. Como é que você começa uma discussão com uma diferença de 180 bilhões? Exato. Não dá para começar uma discussão. Exato. E acho que tudo que eu vejo de informativo, o mais importante é, todos vão ter algum tipo de interesse. Sim. Agora, esse interesse me cabe? Porque já eu vou falar sobre alguns informativos que a gente tem. Sim. E claro que vai ter algumas percepções que é a coleta da informação, da The Hills sobre o mercado. Mas, no final das contas, qual que é o interesse nosso sobre o informativo que a gente gera? Sim. Pô, é apoiar o cliente. É só esse. É isso. Então, acho que nunca você vai ter nada que é zero imparcial. Isso é um erro. Sim. Né? Tudo tem uma parcialidade, seja ela consciente ou inconsciente, de quem está escrevendo. Claro. Agora, para que serve? Para que se propõe aquele informativo? Esse é o mais importante, né? Sim. Quando a gente fala de interesse, não precisa... acho que, naturalmente, né, a primeira coisa que vem na cabeça é um tom mais pejorativo, do tipo assim, eu estou querendo, né... Manipular, alguma coisa do gênero. Mas esse interesse, ele pode ser, inclusive, de te ajudar. Genuíno. Eu estou fazendo isso aqui porque eu estou realmente interessado em te ajudar. Porque se eu te ajudar, aí tá bom, aí vem o interesse. Porque se eu te ajudar, a gente cresce juntos. Pronto, é isso. Assim, não precisa ser um interesse escuso, né? Uma agenda oculta, alguma coisa nesse sentido, mas é importante medir isso. Assim, o interesse, às vezes, muitas vezes, você tem um interesse em ajudar, em auxiliar, em prestar um serviço, um suporte, não um serviço, mas um suporte bem feito para quem está lendo aquele material, né? E eu acho que hoje o nosso grande desafio, do ponto de vista de compras, é isso, né? Eu vejo que é um mercado de informação, ter as informações... Especulativo, extremamente. Assim, de detalhes, só para exemplificar, né? Para dar um exemplo prático, né? Mercado de minerais, né? Onde eu mais trabalho, mais atuo. Bom, antigamente só se comprava cobre e zinco quem mexia com cobre e zinco. Mas hoje, já há muitos anos, existe dinheiro especulativo, papéis de bolsa, que nem você falou aquela hora, né? Investindo em mercados de minério, porque eles são tão seguros ou estáveis quanto, ou oscilam menos, né? Como uma moeda. Então, tem momentos que você fala assim, nossa, mas espera aí, por que o mercado desse item está subindo? A demanda está fraca, a produção está, né, os estoques estão altos. Não, é porque tem alguém comprando papéis daquilo ali. Ele não vai comprar o metal, ele não vai receber aquele material, ele só está apostando naquele mercado. E aí isso faz o preço subir. Então, assim, como em 20 anos, eu falo por mim, né, eu tenho compradores mais antigos ainda, viram isso ainda mais fortemente, né, saíram de um range de onde a gente está hoje para até começaram antes de mim e viram esse processo todo ainda mais inicial, né, começando. E então acho que esse é o nosso desafio, sabe? Filtrar quais são as fontes de informação que são adequadas, fazer boas análises, né? Fechar boas parcerias, né? Sejam com... E parceria, eu falo internas e externas, né? Você, dentro de casa, você tem que ter apoio para tomada de decisão. E com os seus fornecedores, é claro. Eu vi isso muito, assim, também, nesses 20 anos. Compras, eu acredito que vai subir, eu vou comprar, vou pôr no estoque e daqui a pouco eu capturo eu provo que eu fiz uma coisa certa, ou eu tenho que responder por que o meu estoque está alto com preço mais caro. Mas era uma coisa muito mais isolada. Claro. Não, agora a gente, peraí, desde do time de vendas, de falar assim, olha, eu tô apostando nisso aqui, vamos junto, olha, esse volume aqui, vou comprar um pouquinho a mais e tal, até o financeiro, olha, eu preciso desse caixa, até o time de armazém, tem espaço para isso, da logística para poder trazer, a gente tá cada vez mais conectados, cada vez mais interagindo muito. Acredito piamente muito, né, no que uma vez uma palestra que eu ouvi na The Hills, um especialista de mercado falando assim que a gente
nós migramos de mercados assim que nós éramos independentes, nós só tínhamos concorrentes, né? Pelo menos do nosso lado aqui das matérias-primas para uso na nutrição animal, de um mercado de concorrentes para interdependentes. Eu compro do meu concorrente, e o meu concorrente compra da gente, mas lá na ponta a gente também está concorrendo, e isso não necessariamente é estar alimentando o seu inimigo. Na verdade, assim, é porque as relações, hoje a gente está mais interligado, né? Não somos ilhas, mas estamos todos conectados de alguma forma. Sim. E, enfim, e tem oportunidades nisso. Tem realmente oportunidade. Enfim, acho que é isso. Assim, para resumir, acho que a gente vai entrando nas especificidades, mas eu acho que é isso. Assim, é como você ter como você achar as boas informações e fazer boas análises e achar quem pode te ajudar nesse momento a tomar a decisão correta, né? De se proteger de um custo mais alto ou, né, crescer mesmo não estando no mesmo nível de volume que o seu concorrente, porque você fez o posicionamento no momento certo e aí você acertou a mão, você comprou antes, né, do momento desse. Acho que são os nossos desafios hoje. E deve ser um misto, né? De emoção. Cara, acertei a mão hoje. Não, é muito... Depois errei a mão. Você deve... Sim. Nossa. E isso pra gente, né? Mercado emergente, desde Bretton Woods, tem uma segunda preocupação que é enorme, que a gente citou aqui, é o dólar, né? É claro. A gente não precisa acertar só na compra da matéria-prima. Eu ainda preciso estar de olho numa moeda que a gente não imprime, que não é nossa, e que nos últimos 3 meses variou do tamanho. Sem dúvida. Pra gente seguir, eu queria fazer uma dinâmica aqui entre a gente, que eu pensei agora. Tirei do meu data foda-se aqui essa informação, mas eu queria fazer uma... Primeiro eu vou te perguntar se está correto. Tá. A maioria das compras, então, produtivas são separadas em grãos, vitaminas, aditivos, minerais micro e macro. Sim, Tem mais alguma coisa grande? Que seja produtivo, tá? Embalagem, essas coisas? Não, perfeito. Nós temos 2 grandes times ali, que são os macros e microingredientes. Macroingredientes são os grãos, os farelos proteicos, né, as fibra, ou seja, são aqueles nutrientes em que nós precisamos em grande volume, né? Não é só porque tá muito mais ligado à exigência nutricional. Quanto de proteína, vocês sabem melhor que eu, quanto de proteína nós precisamos, ou um animal precisa por dia, e quanto de vitamina A. Tá. Então, os micros eu vou separar isso. Aqui, então, em farelos e grãos. Farelos, grãos, a gente tem o melaço lá, enfim, mas é que dentro dos macros também vão ter, por exemplo, o fósforo, que é o fosfato, ele também é considerado um macro mineral, por exemplo. Tá, eu vou botar macro mineral, então. Separar para separar fosfato, sal, tá? Exato. E calcário. Isso. Macro e os mineral. micros, que são as vitaminas, os aminoácidos, os aditivos e os microminerais, cobre, zinco, ferro. Posso separar em vitamina, aditivo e micromineral? E os aminoácidos, né? Importante os aminoácidos. E os aminoácidos. Pronto. Então a gente vai ficar assim, ó, farelo, grão, vitamina, aditivo. E daí é tudo que... Sim. Desde manano-oligosacarídeo até os aditivos de fato para motor de crescimento e tal. Minerais, microminerais, macrominerais, aí os 3 principais, calcário, fosfato e o sal, e aminoácido. Perfeito. Pode ser? Claro. E eu vou fazer uma dinâmicazinha aqui, bem rápido, só pra gente... Eu vou perguntar pro Diego o que ele acha e depois você vai corrigir, não amaina com o Diego, não. Tá bom. Pra onde que a gente tem que olhar o mercado, tá? Então, se é misto, global e local, se é local ou se é global. Tá bom. Beleza? Depois eu mostro onde eu quero chegar com isso aqui tudo. Farelo, Diego. O que você acha? Global. Misto, local ou global? Global. Misto. Grãos. Global. Global não engloba tudo. Não. Eu tenho que me preocupar mais com o mercado local, na compra de farelo e de grão, ou com o mercado global? Essa é a ideia. Que nem o Thiago estava explicando ali pra gente muito bem, né?
Lá atrás e hoje, claro que você tem influências do global em tudo, mas que a gente olha o milho antigamente muito mais aqui e depois no segundo semestre lá nos Estados Unidos e na China, mais ou menos por aí. Tá bom. Que é a condição de ser misto, eu tenho que olhar muito para fora e para dentro, muito só para o mercado local já nos abastece, Sim. ou se eu preciso tudo que tem que vir de fora porque não tem aqui. Quer ver para facilitar assim, quem que é o pensar assim, os principais players. Exato. Fechou. O global influencia, claro, mas assim, um ou outro, o local ou global, vai ser 80% do direcionamento. Pronto, vamos no 80-20. É isso. Isso aí. Fechou. Então vai lá. Grão. Misto. É misto. É misto. Vitamina. Global. É global. É global. Ó, o Diegão tá indo bem. Errou um. E fugiu de outro. Não, tentaram falar global, é tudo. Deu aquela... Deu uma remixada ali, né? Aditivos. Global. Misto. Global. Micromineral. Misto. Aí eu tenho que fazer uma... Depende. Por exemplo, se a gente pensa nos principais para a suinocultura, é o cobre. Ele é essencialmente local. Porque o Brasil, as nossas fontes estão aqui, enfim. Eu te diria que há 10 anos atrás seria 100% global. 100% local. É que depois no primeiro mandato, de novo, também não estou falando de política, valor, exato. É que na primeira gestão do Trump à frente dos Estados Unidos, houve aquela guerra comercial com a China. A partir dali, foi quando o Brasil começou a importar muito fortemente zinco, ferro e outros minerais. Então, assim, dependendo do item, é misto, mas eu diria que se a gente pensar em manganês e cobre, que são muito importantes, eu diria que é praticamente mais local do que global. Manganês e cobre, daí zinco. Zinco e ferro, misto. Misto. Legal. Boa informação. Uhum. Então aqui, vou dar um ponto para todo mundo, que essa também estava muito complexa. Eu também não sabia disso. Macromineral. Macro. Local. Mas, Oi? Local. Mas o ácido fosfórico vai te complicar. Dependendo qual você olha, Sim. fica para outro lugar, né? Sem dúvida. O fosfato é o ponto fora da curva, digamos, nesse item, porque ele tem um misto, porque a gente tem 2 players aqui no Brasil que são responsáveis aí pelo, sei lá, eu sempre tenho um número mágico, né, mas assim, de 70%, 80% da demanda local produzo com eles. Seriam quem? A Mosaic e a Semoc. Mosaic e Semoc. Mas os restantes são locais. O calcário, sal, enfim, eles são... E os aminoácidos? Global. Uhum. Beleza, a gente viu aqui que tem muita coisa global, muita coisa local. O grão mais local é misto, mas a gente olha o preço, mas a gente não vai trazer, a não ser que você faça posição, mas você não vai trazer farelo de soja dos Estados Unidos, exato, né? Você precisa olhar o preço, mas tá aqui dentro de casa, assim como milho, trigo e trigo a conferir, mas arroz. Mas vamos lá, dessa parte global que a gente falou, né? Então a gente colocou aqui como global a vitamina, os minerais zinco, ferro, no macromineral o ácido fosfórico, o fósforo, e o aminoácido como global. Desses, da onde vem a maioria das coisas que a gente compra, Thiago? De que país, de que região? Sim. De novo, falando grosseiramente falando de 80-20, China. O que não vem da China? Aminoácidos e vitaminas, essencialmente China. A gente tem BASF, falando em vitaminas, a gente tem BASF, Adiceu e DSM com produção de alguns itens na Europa, apesar de que alguns deles e outros na China, Coreia, enfim, mas é essencialmente China. Aminoácido, China, né, disparado. A gente tem um player grande aqui no Brasil, que é a CJ, mas assim, também o mercado global meio que, né, acaba sendo o grande driver, sem dúvida nenhuma. Então é a China. O que vai vir que não vem de lá, a gente tem bastante itens que não ou tem uma participação maior. A gente tem alguma coisa de aditivos, tem a Europa, Bulgária, o Vefarm tem uma participação grande.
O ácido fosfórico, ele é definido entre negociações globais entre Marrocos e Índia. Então, assim, não é que a gente importa, apesar de importarmos bastante fosfato, o Brasil importa bastante fosfato, Marrocos, China, Peru, até do Egito, na Europa alguma coisa também, mas, na verdade, o ácido fosfórico é mais definido pelo mercado de fertilizante, e aí é essa negociação por trimestre entre os representantes do Marrocos com representantes da Índia. Que então, loucura. O maior driver de preço de fosfato é fertilizante, porque o ácido fosfórico que a gente usa para o fosfato feed, ele é mais puro, ele não tem metal pesado, enfim. E, claro, o maior volume de demanda é para fertilizante, soja, milho, entre outras culturas, né? Então, se o mercado de fertilizantes está pagando melhor, está demandando bem, o ácido fosfórico sobe e o fosfato feed vai subir junto. O inverso é verdadeiro também. Se a demanda global por fertilizantes está mais baixa, aí a gente vai ter uma redução no preço do ácido fosfórico e logo o fosfato ele cai junto, né? É o principal driver de preço junto, aí aqui no caso do Brasil, com o dólar, né? Porque a gente tem produção de ácido fosfórico aqui no Brasil, mas é um mercado que segue o global, ou seja, esse mercado, além da gente ter empresas que importam ácido fosfórico, e, portanto, obviamente pagam em dólar, a gente tem empresas que fazem a paridade. Bom, se o mercado nacional não estiver pagando pelo meu ácido fosfórico, eu mando para fora. Então, claro. O preço do fosfato é essencialmente ácido fosfórico, dólar e, claro, aí a demanda interna, né? Do nosso... que tem a sazonalidade, enfim. Daí é uma particularidade, né? Nem que ele vem tanto de fora. Ele está muito aqui, mas a gente fica olhando lá para fora para ver o que está acontecendo antes de fechar o preço aqui. Entendi. Entendeu? Alguma matéria-prima que venha de algum lugar muito específico, assim, que seja curioso? Eu estava fazendo isso justamente esses dias. A gente tem colina da Itália, cloreto de colina da Itália. A gente tem... Onde foi que eu vi? Eu estava mexendo com isso ontem à noite ainda. Deixa eu ver se tem alguma coisa... A gente... Ucrânia tinha alguma coisa... Tentando lembrar. Tem alguns produtos mexicanos. Tem do Chile, Chile. Você já comentou? Aqui, tem do Chile. Pescado importado. Exato. Né? A gente tem plasma da Argentina, plasma suíno para uso na suinocultura da Argentina. Alguma coisa ali da Ásia? Tem. A gente tem vitaminas na Índia, a gente tem vitamina na Coreia, tem aminoácido na Indonésia. Que mais? Bastante coisa, como eu falei, da Índia. Tem alguns aditivos alemães, mineral orgânico, essencialmente ali Alemanha e Suíça. Estou tentando lembrar o que vem da Dinamarca. O que vem dos Estados Unidos, Thiago? Hoje para o Brasil, alguns aditivos, enzima, que mais que tem ali? Não, assim, pelo menos na nossa carteira de itens não é muita coisa. Muito pouco. É muito pouco, assim. Mais exato. China, 80-20 China, com certeza. Sim. E alguma coisa de Europa ali. Exato. Também tem uma produção animal. O mercado americano, ele é muito grande, mas ele é meio que autossustentado, assim, deles para eles mesmos. Exatamente. Eles importam para lá, mas é difícil algo sair. Não é impossível. A gente tem alguns aditivos, por exemplo, Altec, tem a base deles nos Estados Unidos, eles têm os minerais orgânicos, algumas especialidades que eles têm de lá, nas unidades deles, vem aqui para o Brasil. Mas, no geral, esses outros itens, assim, é um mercado muito... Já tivemos no passado fosfato, que vinha da própria Mosaic, que vinha para cá. Mas é um mercado quase que autossustentado ali, assim, o que tem ali atende circula lá dentro ali, né? e eles ainda têm que trazer um pouco de fora. E desses materiais que a gente comentou aqui, entre vitamina, micromineral, macromineral, qual que você acha que é dessas matérias-primas a menos dinâmica, a mais estável?
entre produção, ou que não se vê em Uhum. médio e longo prazo uma mudança muito grande. Na minha Sim. visão, tá? Marcino Pereira Júnior, de Uhum. nutricionista, Aham. também do Data. Aham. Mas eu vejo que o mercado de vitaminas ele é muito pouco volátil mesmo. Não Sim. volátil em preço, Sim, sim. mas em novos entrantes. Eu não sei se é a É. capacidade, complexidade, Uhum. custo, sei lá, Sim. para se produzir, mas eu vejo que a parte de vitaminas você não, É. você não tem muito novos entrantes, é o mesmo desde sempre. Sim. E tem mais tipos de matéria-prima que entra nessa classe, muito pouco dinâmico, né? Sim. Os aditivos, essencialmente, quando a gente pensa em enzima, mineral orgânico, mesmo palatabilizantes, aromas, enfim, eles são itens, assim, cujo preço, inclusive, varia muito pouco ao longo do ano, né? A gente tem alterações anuais, às vezes, por conta de inflação, custo de mão de obra, né? Outros custos diversos, né? Mas são os adsorventes de micotoxinas, enfim, esses são itens que são o preço até razoavelmente constante. Mesmo com o câmbio variando, assim, são essencialmente de fora, né, do Brasil, eles têm esse comportamento razoavelmente... Nada impede, tá? Assim, eu tô falando de novo numa base de 80-20, né? 80% do tempo eles são bastante estáveis, mas não quer dizer que nunca mudem. No caso das vitaminas, a minha visão é que nós já temos, assim, a capacidade de produção global já está muito acima da demanda. Assim, a gente já tem capacidade ociosa, é uma sobre-oferta. Assim, as indústrias que existem hoje, as empresas que existem hoje, elas são capazes de atender com folga a demanda mundial, né? No nível que a demanda mundial está hoje, né? E o que acontece muitas vezes... Dois pontos, né? Vamos falar assim, sempre pensando nos principais, né? Eventualmente os mais recorrentes são, como aconteceu com a BASF no ano passado, um acidente numa indústria e você tira um player importante do mercado, e aí sim, claro, chacoalha, né? Isso aí não tem como, se chacoalha mais ou se chacoalha menos, aí cada ano é um ano, você tem reações específicas dependendo do momento que a demanda do mundo está naquele instante. E na China, descartando a parte de acidentes, assim, o produtor chinês, o governo é o grande sócio da maioria das empresas lá, muitas vezes eles param a produção. Olha, isso aqui não tá rendendo, eu não tá me remunerando do jeito que eu queria, eu vou reduzir minha produção e viro a chave ali, dou uma diminuída, e aí o mercado realmente dá uma reagida, e quando reage muito rápido, né? Porque todo mundo... Hoje, né, acho que da pandemia para cá tá muita gente trabalhando com estoque muito baixo, e apesar dessa capacidade ociosa, né, dessa capacidade de produção ser muito grande, né, e muito capaz de atender a demanda que existe, bom, tá todo mundo curto, né? E tá na mão de poucos, pelo que eu entendi. Exato. E aí essas pessoas têm essa chave, como exato, regular essa chave para mais e para menos, sem que o outro venha tomar a fatia de mercado. Exatamente. Porque tá sobrando, mas sobrando na mão de dois. Sim. Exato. Aí... Exato. Você tem alguns que são todos muito conhecidos, tá na mão deles, um desses vira a chave. Aí o que acontece... Quando a gente tem momentos de entrada de novas empresas, assim, é quando o preço dispara muito, um desses, ou por exemplo, um acidente, alguma coisa do gênero, e aí aquele que não estava produzindo olha e fala assim, acho que eu vou... eu vou tentar pegar uma oportunidade aqui, vou fazer alguma coisa. Aí ele entra naquele momento e começa a participar do mercado a partir dali. Mas não, realmente você falou a verdade, assim, são... quando a gente pensa especialmente em qualidade, constância de fornecimento, enfim, você os específicos lá, NHU, Xinfa, Xinfu, BASF, DSM, Adisseu, Jubilam, enfim, os que vão vindo à cabeça, assim, né, Zhejiang Meds, enfim, esses são os principais, e aí tem os menorzinhos que vão ali para nichos específicos da China. China também, obviamente, é um grande consumidor, então tem o seu nicho específico ali.
Mas agora, a dinâmica de preço é muito grande. Aí, realmente, quando muda, muda muito rápido. Então, acho que em termos o restante, aí é uma gangorra mesmo. Aí depende muito. Eu já vi momentos em que o fosfato andou o ano inteiro de lado. Já vi momentos em que todo mês aumentava, todo mês caía. Esse não tem... Milho e soja, então, são commodities tradeadas em bolsa. Aí não tem nem o que dizer. Enfim, esses são... Os outros são muito dinâmicos mesmo. A coisa muda muito. Mas é uma loucura ouvir Sim. você explicando e comentando sobre isso, o que virou a China, né, cara? Sim. Porque é coisa de doido, né? No 80-20 é 80 China, cara. Sim. É um parceiro comercial tanto para trazer como para comprar. Levar. Acho que a gente, Sim. da suinocultura, fica muito de olho no mercado chinês, que importa bastante da gente. E não tá perto hoje da gente, né? Você É, criar essa logística para chegar no tempo certo, você ter que é onde eu ia comentar, né? Uhum. Aí, eu acho que antes a China espirrava um pouquinho, refletia em algum lugar. Hoje a China espirra, todo mundo fica gripado, né? Sim. Recentemente, acho que um probleminha de porto, sobrecarregou o Porto de Singapura, já aumentou, a gente ia ver o frete de custo marítimo. Cara, explodiu. É uma coisa de doido que virou, mas não é isso que eu gostaria de abordar. Dentro, a gente comentou dos relatórios, de ter uma visão, de ter um filtro. Sim. E acho que até para quem está em casa, né, isso é importante porque eu sigo muito o que vocês produzem. Para mim, me ajuda bastante. Sim. Acho que, claro, tem alguns que a gente vai comentar, alguns ajudam mais, outros menos. Alguns eu tenho mais interesse, outros menos. Claro. Mas o que a gente tem feito, o Thiago, nessa área de informação, né? Perfeito. O que a gente tem produzido e por onde a gente se baseia, mas isso fica só dentro de casa ou tem caminhos que vai para fora de casa, que acessa os nossos parceiros aí? Perfeito. A gente já tem há mais de ano alguns informativos que são mensais e, né, assim, falando de interesse, né, a gente ali é a nossa leitura, é a nossa visão. Ninguém está, né, não tem nenhuma agência, não tem nenhum governo, nada patrocinando isso. Então, assim, é só a nossa visão de mercado. Nós temos o DH Commodities, que fala de grãos e farelos, né? Esse é mensal. Esse é mensal. Tá. Nós temos o DH Mercado, e aí nele a gente tem o DH Mercado para lácteos. E aí é um lácteo especificamente voltado assim, né? É óbvio que é natural que a gente vai falar de leite, né? De mussarela e etc. Mas assim, é pensando no que está impactando as principais matérias-primas que vão ser utilizadas na nutrição animal. A gente tem na suinocultura nosso grande cliente de soro de leite, permeado de soro de leite, enfim. Então a gente está sempre, né? A gente está lendo esse cara aqui porque a história das engrenagens que eu falei lá atrás, né? Ele vai impactar nisso aqui. Claro. Então, não é para falar necessariamente sobre preço de leite, né? Mas é o de lácteos. A gente tem um de melaço, de cana. E aí, novamente, o mesmo exemplo, né? A gente tem que falar de açúcar, a gente tem que falar de etanol, porque é o mercado que vai direcionar o melaço de cana. Né? O melaço, para quem está nos assistindo, que é mais focado em suíno, né? Sim. Por que a gente dá tanta visibilidade a isso e tem um DH mercados de melaço? Se vocês virem aqueles baldes azul que circulam por aí na parte de bovino, tanto de corte como de leite, que chama MUBI, é uma propriedade intelectual e produtiva da Derreus aqui no Brasil. E a base é o melaço. Então, para a gente é muito importante estar por dentro do mercado de cana, produção de etanol e o que isso impacta para a gente conseguir adquirir o melaço aí. Tá? Só para... Talvez quem é do suíno ainda não tenha visto, não tenha tão familiarizado. Apesar da gente estar procurando caminhos também para trazer essa tecnologia para a suinocultura. Sim. Mas ainda acho que uma hegemonia dos ruminantes ali, o MUBI aqui no Brasil, tá? Então tem o DH Mercado de melaço. Trimestralmente, uma vez
a cada 3 meses a gente lança um de mercado de energia, porque essa foi uma ideia no Pedro, né, que eu trabalho com ele, é o nosso responsável pela compra de energia, de eletricidade, né, das nossas unidades, inclusive do nosso escritório aqui em Campinas. Acho que isso ganhou muita força nos últimos Sim, anos, né, Thiago? sim. Era uma coisa pouco... Difundida. Acho pouco difundida, ou É. que pouca gente conhecia, você ficava preso à As- distribuidora do local, né? Exato. A distribuidora aqui é a CPFL, CPFL, o tem a Copel, Enel, enfim. Enel, Exato. e que esse mercado aberto, né? O mercado que eles falam aberto de eletricidade tem ganhado força até em intervalos na Globo, assim, por Sim. exemplo, de um programa, uma novela. Uhum. Venha fazer parte do nosso mercado de energia aberto, blá, blá, blá. É. E isso é uma realidade, né? Mas não é muito distante, né? Não. Recente mesmo essa abertura. É, né? assim, a gente... nós na The Hills, acho que vem trabalhando isso desde 2019, talvez. Não, 19 não, acho que foi 20 ou 21. Mas é uma coisa que tem ganhado muita força mesmo. E foi a visão, assim, de realmente prestar um serviço, né? De ajudar os nossos... eventualmente, os nossos clientes que têm interesse nisso. Porque, né, uma leitura daquilo ali, poxa, será que eu consigo participar disso? Será que eu consigo fazer uma contratação para mim? Será que isso vale a pena? A gente tem momentos, assim, que vale a pena bastante. É muito engraçado para mim esse assunto, porque eu sou padrinho de casamento. Sim. De amigos meus que o marido, ele trabalha nisso há muito Sim. tempo. E eu nunca entendi isso, cara. Uhum. Porque ele tentava me explicar, ele já tentou me explicar umas 10 vezes, assim como eu tentei explicar pro meu pai 20 vezes o que eu faço, até hoje ele não entendeu. Fogo, né? Mas ele tentava me explicar, mas ele trabalha nisso há muito tempo. Justo. Que é no mercado de negociação aberta de energia, Sim. que é a energia que é produzida lá no Manaus, sobra e ela vem Vem pra aqui, cá. você compra. Eu falei, Isso. cara, eu não consigo entender isso aí de jeito nenhum. É. E agora eu vejo se popularizando, a The Hills Sim. já adquirindo, acho que quando eu tive uma reunião recente com um produtor grande aqui de São Paulo, né? Uhum. Que estava também recebendo uma visita, ele tem um frigorífico muito grande, isso consome uma energia federal, Sim. mas ele estava ali mudando algumas relações do frigorífico dele para comportar a chegada da energia do mercado livre de energia, Sim. né? E eu falei, porra, essa coisa estourou mesmo, né? Tá na boca do povo. Com certeza, com certeza. E acho que a ideia era isso, assim, talvez, né, eu não sei o quanto, sinceramente, para os nossos clientes, no nosso meio, isso é difundido ainda, já é tão difundido, já é tão forte. E por que não, né? Então, você tem uma empresa, né, é o meu parceiro da nutrição, é uma empresa que eu confio, né, como a The Hills, né, pensando do ponto de vista do nosso cliente, eu confio. Eles estão falando sobre isso aqui também, né? Então, por que não, né? Isso é fantástico. Exato. Quantos dos nossos concorrentes eventualmente fazem isso, né? Enfim, é uma diferenciação para a gente. E como a gente comentou agora, além da linha dos indiretos, é algo que tem bastante oportunidade, tem bastante dinheiro na mesa, como a gente brinca, né? E algo novo, né? Igual o Marcinho comentou, que tem dificuldade, por que não um parceiro entrar em contato? Cara, tenho dúvida nisso. Sim. Pode ajudar a gente? A gente já tem esse conhecimento, a gente já trabalha e opera. Assim. Sem dúvida. Não, eu tenho maior curiosidade, já li, já ouvi, já vi matéria. Mas eu não sei mexer com isso, porque, nossa, isso aqui deve ser muito difícil. Não, é achar alguém que te auxilie nessa tomada de decisão, na busca de conhecimento, que, como eu falei agora há pouco, sabe, é uma fonte de informação. Busque outras, forma a sua opinião e vai. Se achar que vale a pena, vai atrás. Se não, ótimo. Mas pelo menos aprender no processo, você aprendeu. Alguma coisa nova você adquiriu ali, algum conhecimento novo foi adquirido. Então são esses hoje, e a gente tem um plano... Não, para fazer que nem o João Kleber. Para. Os planos a gente conversa daqui a pouco. Vamos lá, esse que é mensal DH Commodity. Sim. O que ele trata? Quando eu receber, e para vocês que estão nos ouvindo, né, querem receber esse informativo todo mês, no caso dos mensais, que é o de commodity, mercados leite e melaço, e o da energia, contata a gente, vai lá ou algum vídeo do nosso corte, ou no YouTube, ou num comentário dentro de um cortezinho no Instagram, passa o seu contato, fala pra gente que vocês têm interesse, depois eu entro em contato, pego certinho o correio eletrônico de vocês, ou a melhor forma para se comunicar, para a gente poder seguir enviando. Alguns clientes eu envio isso
tem um que eu envio do melaço, Uhum. na verdade não tem nada a ver. Sim. Ele tem uma parceria com a Uhum. Cosan, né? Sim. Que a Cosan é dona da Raizen. Raizen. E ele produz ali cana, Sim. então ele falou, pô, que interessante que vocês têm isso por causa de um outro assunto. Eu falei, não, eu te mando. É isso. Todo mês eu encaminho para você. Uhum. Mas voltando, né? Uhum. Dentro desse DH commodity, o que a gente espera? Pode esperar de encontrar quando eu receber isso Perfeito. no meu correio eletrônico lá, na minha caixa de mensagem e bater lá. DH Commodities, Uhum. o que eu espero? Perfeito. Abrir e ver. Tá. Assim, a gente procura não, vamos dizer assim, passar como quem diz assim, olha, um resumo da história, o preço do mercado vai subir. Não é ou baixar. Não é a intenção nossa, não é... Não é ser bidu. Exato, exatamente. Os gurus aí que falam, que sabem o que vai acontecer e tudo mais. É claro, é óbvio, né? A gente tem momentos em que a tendência é muito clara, sabe? Uhum. Seria até bobagem não abordá-la. Mas o que ele vai encontrar ali? Uma leitura, a nossa visão, né, do nosso especialista ali de compras, o Wesley com o Leonardo, né, que trabalha nessa área especialmente. O que está acontecendo no mercado no momento? Né? O que está em pauta hoje? Assim, qual é o quente do momento, né? É a demanda da China que está comprando muito, é o dólar, é a seca, é o excesso de chuva, é a velocidade de colheita, é o atraso na colheita. É o que eu mais gosto de ver. Exato. Se eu puder compartilhar a minha experiência quando eu chego o DH Commodity, para mim é abrir e ver lá. Em que estados está em fase de maturação, está em fase de colheita, está em fase de... Isso. De floração, de desenvolvimento, de enchimento de grão, enfim. Eu adoro ver essa parte e tentar entender um pouquinho aonde... E acho que o Brasil é grande, né, gente? Todo mundo concorda com isso. O Brasil é quase um continente, país continental e tem muitas diferenças, né? A hora que tá na floração, o Goiás tá colhendo, o Paraná tá florando e o Rio Grande do Sul ainda sofrendo com o enchimento de grão, com a seca. Você tem Laninha, El Ninho, um tá seco, outro tá morrendo afogado, né? Brincadeira ruim, mas enfim, um tá com muita chuva, outro tá uma tremenda de uma seca. É verdade. Exato. Ali a ideia é trazer naquele momento qual é o quente, né? Qual os hot topics, né? O que tá tendenciando ou levando o mercado naquele momento. Vale lembrar que, ou destacar, né, que a gente lembrar não, porque eu não falei, desculpa, mas a Derreus Brasil, nosso time de compras faz parte, está incluso dentro do time global de compras da Derreus. A Derreus, especialmente na Europa, ela tem um volume de compra, de produção de grão, de produção de ração e de compra de grãos, assim, muito grande. E nós temos especialistas, líderes globais de compras, que são focados, assim, eles são líderes de compra no sentido, assim, de que eles são líderes de ler esse mercado, buscar as informações e entregar e formatar mais ou menos a nossa estratégia. Porque, falo mais ou menos porque tem estratégia lá fora e tem estratégia aqui, no local. Às vezes elas andam junto, às vezes não. Mas eles não compram, isso é uma particularidade. Eles não são compradores, eles não fecham contratos. Cada país tem o seu comprador, tem o seu responsável por essa segunda etapa. Então, assim, são pessoas que estão dedicadas à análise de mercado 24 horas, não, 8 horas por dia no horário de trabalho deles, todo dia. O trabalho deles é ser analista, é fazer essas análises, leitura, como as grandes traders têm. A BCD, né? A Cargill, a DM, Luiz Dreyfus, Bung. Então, assim, a gente tem um time, modéstia à parte, arrisco dizer, no mesmo nível, se não melhor, do que essas grandes traders, por conta do volume que a gente movimenta, não só na Europa, mas na Ásia, aqui, claro, no Brasil, enfim. E eles são... Aqui a gente tem o nosso milho e a nossa soja no nosso quintal, né? Penso que esses países eles têm que importar. Então, a leitura deles bom, eu tenho que entender o que vai acontecer daqui a 3 meses, porque o navio que eu vou fechar vai sair do Brasil agora para chegar lá daqui 2 meses. Então, essa nossa leitura de mercado, ela é compartilhada. Nós temos reuniões semanais, no caso de grãos e farelos, 2 reuniões semanais com esse time global de compras,
Uma para falar especificamente do Brasil, uma segunda para tratar do mercado de grãos e farelos no mundo. Assim, são vários compradores de várias regiões juntos. Acho que a gente divide o globo em 4 grandes regiões, mas enfim, a gente compartilha dados de lá para cá e daqui para lá. Então, quem lê o nosso informativo vai encontrar essa leitura, né, quais são o que está influenciando o mercado naquele momento e os indicativos de mercado, evolução de preço, base histórica dos últimos, acho que a gente tem até de 2021, 2022, histórico de preço no ano todo e, claro, de agora. Dividido por praças, inclusive. Então, a gente tem lá Cascavel, Tumbiara, enfim, São Paulo, e evolução desses preços, mas é um histórico mais recente, né? Da onde veio nos últimos 2 meses para agora. E aí, muita leitura, claro, alguns dados ali também, gráficos, tudo muito visual, fácil amistoso, né? De ler, enfim, e alguns dados sobre clima, né? Chuva, umidade no solo, perspectivas, né? De mudança de clima no curto e médio prazo, que são os dados ali esses dados, né? Também de fase da planta, né? Fase do cultivo onde ele está, de colheita, enfim, são os dados, assim, a gente vai falar um pouco sobre a nossa visão do mercado e trazer os dados que a gente considera relevante para uma tomada de decisão, sem necessariamente entregar no sentido assim, a gente não está ali para, olha, tá na hora de comprar, tá na hora de vender, né, coisas do gênero, assim. Para ser uma base de dados, a gente tentou ser, como você falou, né, o mais imparcial possível. Essa é a nossa visão. Nós não estamos tradeando milho, né? Nós não ou grãos, ou farelos de maneira geral. A gente mais compra e serve de base de... Para quem quiser essa parte de a hora de comprar exatamente, a hora de vender exatamente, liga para mim que eu mando o contato do Rasputin, aí Com certeza. fala com ele lá que ele vai É uma acertar. pena que aquele povo morreu, né? Que adivinhava o resultado dos jogos, né? Porque esse não tem jeito. tiver uma bola de cristal também, o negócio pode ser que seja um pouco mais... Ou do dólar, né? Se eu souber, eu não vou contar pra ninguém, porque daí deixa que eu ganho o dinheiro pra mim. Né? Exatamente. Acertando o ponto correto. Mas legal, acho que deu pra ter uma ideia do DH Commodity. O do leite e o do melaço, acho que fica mais pra curiosidade de quem tiver de vocês aí que tá nos assistindo uma relação com esse mercado, né? O da energia também. E agora eu queria entender... eu tô passando meio rápido, Thiago, porque na verdade você sabe que ali fica um relógio, né? Sim. Cronometrando, e eu não acredito que já passou 2 horas. É verdade. Eu não acredito. Eu olhei, levei um susto, eu falei, nossa, tá na hora da gente já se aproximando pros finalmente. Sim. Mas eu queria entender o que tem de novo vindo aí. Sim. Você ia perfeito. falar, eu pedi para. Não, exatamente. Segue. O nosso objetivo para esse ano é fazer um DH Mercado também, agora voltado com foco nos micro ingredientes, né? A gente vai falar de vitaminas, aminoácidos, os aditivos que estão, digamos, em voga, né? Aqueles principais aditivos, aqueles aditivos que estão mais quentes ali no momento, né? E os minerais. Uma leitura de minerais. O macro mineral também ou não? Sim. Sal? Não tem muito o que falar. Né? Essencialmente, acho que é o fosfato, porque ele impacta bastante para os núcleos, né? Ele é bastante relevante na linha de núcleos. Claro, as vitaminas. Hoje a gente segue um modelo que a gente tem as principais, claro, A, D, E, enfim, e aí as vitaminas do complexo B, de maneira geral. Mas a ideia é também... Nessa linha, assim, olha, o mercado hoje está dessa forma, o direcionamento está assim, e, claro, dali tira-se, ou pode-se tirar a conclusão, né, enfim, o mercado está sobreofertado, então a tendência é de cair, o mercado está mais curto,
aconteceu alguma coisa nesse ou naquele fornecedor, então a tendência dos preços esquentarem, subirem, enfim. Mas eu acho que a ideia é fazer na mesma linha, sabe? Mostrar ou trazer para os nossos clientes e para o nosso time interno uma visão assim, friendly, né? Como se fala assim, fácil de leitura, de fácil absorção daqueles dados, do que está acontecendo e o que está direcionando o mercado naquele momento, né? Acho que e é isso. Que legal. Isso É é legal. bacana, né? Porque acho que a primeira pergunta que chega, Thiago, vitamina vai subir ou vai abaixar? Sim, exato. Mas e por trás, né? O embasamento por trás. Então, esse exato. relatório, isso é um negócio muito importante. Sim. Né? Que ajuda esse embasamento. Exato. É muito bom. Eu acho interessante porque, claro, né, a história, por ser comprador, assim, eu já lidei com vários tipos de fornecedores ao longo da minha carreira, assim, eu brinco que eu falo assim, tem alguns que estão sempre falando assim, você liga pro cara e fala, não, vai subir. Não, o preço vai subir, tá tudo subindo, tá faltando. Aí você pergunta para ele, tá, mas por que tá subindo? Aí você vê que derrapa. O argumento para ali é raso. Exato. E num mercado em que a gente tá falando, que é um mercado de informação, de dados e de análise desses dados, sabe, tem que ter um porquê, sabe? Tem que ter uma razão. Que a pessoa está te falando, e aí talvez seja um bom termômetro, né, para entender o interesse dele. Bom, o que o cara falou, aconteceu, não aconteceu, faz sentido, não faz sentido. Legal, então Tá bem embasado também. Tá bem embasado. Tem uma tecnologia, uma inteligência ali por trás. Exatamente. Ou então não. Acho que ali esse é um ponto interessante aí. Não é só vai subir ou vai cair, mas o porquê daquilo, né? Porque aí você passa a conseguir entender, é uma tomada de decisão compartilhada, enfim, é até mais justo, enfim, até mais interessante, assim, a relação se torna mais próxima e a coisa fica mais, né, mais bacana, eu acho. Que legal, eu vou esperar a primeira edição do DH Micros, Mercado de Micros, você me manda, por favor. Com certeza. Eu quero estar lá olhando, lendo. Perfeito. Eu tô muito, 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 muito incomodado mesmo que passou 2 horas e a gente não falou tudo que eu queria. Eu queria abordar um pouco de tecnologia da informação na parte de compras, o que está vindo de novo, de inteligência artificial, de data center, de creative disruption ou destruction, que é o que está acontecendo agora no mundo, né? A gente cria uma nova tecnologia e ela se submete à próxima criação a destruí-la nela mesma. Exato. E acho que no suíno a gente está engatinhando, acho que no compras, nesse mundo global, no mundo de bolsa, tem muito mais a ser abordado que isso. Sim. Mas foram-se 2 horas. Precisamos encerrar, porque precisamos fazer os nossos outros compromissos. Claro. Mas, cara, fica um gostinho de quero mais de verdade, viu, Thiago? Legal, viu? Foi muito 10. Bacana, eu também senti super à vontade. Excelente. Legal mesmo. A gente pode marcar mais para frente, mais uma rodada, enfim, quando for necessário. Mas foi muito bacana. Gostei demais da experiência, viu? Foi legal pra caramba. Fantástico, né? Espero que tenha ajudado, né, de alguma forma, os nossos clientes a entenderem o nosso lado de cá, né, das compras, das matérias-primas, que a gente possa ter conseguido ajudar aí no esclarecimento, tirar algumas dúvidas e eu acho que o principal é abrir algumas portas, né? Tem alguma dúvida, quer saber um pouco mais, enfim, vamos conversar, né? Acho que pegando esse gancho da tecnologia, eu acho que sim, já tem muita coisa de análise, automação, etc., mas nada substitui a boa e velha conversa, porque bom, o ser humano, ele veio evoluindo para cá, até aqui, se comunicando, né? Ele tem que se comunicar, ele, né, é um ser social, gregário, enfim. E a leitura, muitas vezes, ela é muito fria, né? Quando você conversa com a pessoa, você entende o tom de voz, você percebe o grau de domínio, né? Hoje tem a IA generativa de textos ali, você fala, bom, quem que foi? A pessoa realmente sabe do que está falando, aquilo ali, ou foi quem foi o ChatGPT? Exatamente, né? Então, acho que e só estando em contato, só estando conversando, só estando próximo do parceiro que você consegue realmente capturar oportunidades. Porque as informações estão aí, como eu falei, tem muita.
cada um faz a sua análise, tira o seu, pode fazer a sua visão, mas estar em contato, aí você pega aquela oportunidade que, assim, puxa, é naquele momento, é naquela hora, enfim, a gente tem que estar em contato e quanto mais, melhor. Menos virtual, é importante, né? Mas ter bastante do presencial. Do calor humano. Do calor humano. Então, se essa porta ficou aberta, eu fico ainda mais feliz ainda. Que legal, que Beleza? legal. Obrigado demais, Thiago. Beleza. Obrigado a vocês que nos ouviu. Fica aí a dica para, eu gosto sempre de falar, a grande massa de público do Pode Porco também são os universitários, né? Sim. Mas para vocês aí que estão fazendo agronomia, veterinária, zootecnia, lembrar que não é só cuidar de animal e planta, o mercado que tem esperando por a gente no mercado profissional. Esse é um mercado de compras que vai lidar com outros assuntos. Sim. Olha que caminhos legal. São amplos, né? É São justo. vários caminhos. São vários e todos muito bacanas, né? Isso aqui me chama bastante atenção, tá, Thiago? Eu gosto bastante desse assunto, né? E fica para vocês a reflexão, contribui com a gente, continua nos seguindo, deixa o like a cada vez que vocês assistirem um corte lá no Instagram, ou quando eu for ver esse episódio completo de um pouquinho mais de 2 horas, lá no YouTube, ou viajando, como alguns tiram foto e me mandam lá no Insta, assistindo a gente, ouvindo a gente pelo Spotify. Muito obrigado, pessoal. Esse é mais um Pode Porco, pode entrar, porque aqui a granja é sua. Valeu! Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigadão. Valeu.